Você já se perguntou se há seres poderosos, ocultos, aguardando o momento exato para serem libertos? Antigos escritos revelam: existem anjos, não anjos de luz, mas de juízo, que foram acorrentados nas profundezas, junto ao grande rio Eufrates. Eles aguardam um dia, um mês, um ano, um instante específico, já determinado, quando serão soltos. E quando isso acontecer, o mundo conhecerá um tipo de destruição que jamais foi visto antes. Mas quem são esses anjos? Por que foram aprisionados? E o que acontecerá no momento em que suas correntes finalmente se quebrarem? Este não é um conto, nem uma fábula esquecida. Está escrito nas páginas do Apocalipse. E o mais inquietante é que talvez este tempo esteja se aproximando muito mais rápido do que imaginamos. Há rios que alimentam terras, há rios que sustentam cidades, e há rios que guardam segredos. O Eufrates não é apenas um curso de água no mapa antigo do Oriente. É uma artéria pulsante da história humana. Suas margens viram nascer e tombar os grandes impérios da Babilônia, da Assíria. Testemunharam o surgimento de civilizações que moldaram o mundo. Mas há algo mais. Sob suas águas escuras, longe dos olhos dos homens, repousa um mistério, um sussurro antigo, abafado pelo correr incessante do tempo, porque nem tudo que foi enterrado permaneceu esquecido. Há quem diga que, bem abaixo da correnteza, estão seres que um dia caminharam entre nós. Seres que não pertencem à terra, e nem ao céu, mas porque foram aprisionados ali? E quem ousou selar tais entidades em um cárcere aquático? As escrituras antigas dão pistas. Mas para decifrar esse enigma, precisamos ouvir uma voz que ecoa das páginas do Apocalipse. E é aí que entramos no próximo capítulo, o enigma do quarto anjo. Entre as visões mais enigmáticas do Apocalipse, uma cena em especial provoca arrepios. Solta os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. 4 anjos, não 3, não uma legião, exatamente 4. Por que essa precisão? Quem são esses seres tão perigosos que precisaram ser acorrentados? Não se trata de anjos que servem ou que protegem. Não, estes foram contidos, retidos, como peças sombrias de um tabuleiro cósmico, aguardam um momento, um dia, uma hora exata, para serem libertos. Mas o que fizeram? Que tipo de poder carregam? Alguns antigos textos apócrifos e tradições esquecidas lançam uma tênue luz sobre esse mistério. Mas o que emerge dessas fontes é perturbador, porque a prisão desses anjos pode estar ligada a um evento muito mais antigo, algo que abalou não apenas a humanidade, mas o próprio equilíbrio entre os céus e a terra. E para entender isso, precisamos voltar às águas turvas do dilúvio, e às portas que jamais deveriam ter sido abertas. Muito antes que os muros da Babilônia se erguessem, antes que reis e impérios disputassem as margens do Eufrates, houve um juízo que cobriu toda a terra, o dilúvio. Águas que não apenas afogaram cidades, mas selaram pactos e prisões. Há antigos relatos que sugerem que, nos dias que antecederam o grande cataclismo, não apenas os homens haviam corrompido seus caminhos, mas também entidades celestiais, seres que cruzaram limites proibidos, que tocaram o que era sagrado e desencadearam uma corrupção tão profunda que apenas um novo começo poderia deter. O dilúvio, então, não teria sido apenas um castigo para a humanidade, mas também uma sentença para esses anjos caídos. Mas qual foi seu crime? E por que, entre tantos lugares do mundo, o Eufrates se tornou o seu cárcere? Alguns escritos antigos falam de anjos que desceram à terra com intenções ocultas, anjos chamados de vigilantes, e é justamente sobre eles que precisamos falar a seguir. Em tempos antigos, muito antes das grandes guerras e das coroas de ferro, havia os vigilantes, anjos enviados para observar, mas que acabaram por desejar. Relatos antigos esquecidos por muitos, mas preservados em livros como Enoque descrevem como esses seres celestiais desceram à terra. O que começou como uma missão de guarda, se tornou uma queda. Eles ensinaram aos homens saberes proibidos, segredos do ferro e da guerra, do encantamento e das artes ocultas. Mas foi seu envolvimento com as filhas dos homens que selou sua condenação. Dessa união nasceram gigantes, híbridos,
uma geração corrompida que ameaçou a própria criação. Seriam estes vigilantes, os mesmos que hoje jazem acorrentados sob o Eufrates? Ou seriam os 4 anjos uma casta ainda mais terrível, apartada até mesmo desses antigos rebeldes? Seja como for, os textos sugerem que seu aprisionamento não é eterno, que um dia seriam soltos. Mas como? Quando? A resposta parece ecoar em um som, um sinal, algo que está por vir. E é sobre esse som que precisamos falar no próximo capítulo. O som das trombetas. Há sons que marcam o tempo. Há sons que anunciam o fim. Nas visões do Apocalipse, um detalhe se repete: trombetas, não simples instrumentos, mas sinais cósmicos. Cada uma, um marco, um anúncio de que algo oculto está prestes a ser revelado. E entre esses sons, uma trombeta em especial. Quando ela soar, as correntes se romperão. Os 4 anjos serão soltos. Mas o que seria, afinal, essa trombeta? Um som que ecoará pelo céu, uma manifestação invisível, ou um evento no mundo físico, disfarçado sob o véu dos acontecimentos comuns? Há estudiosos que sugerem que a trombeta já poderia ter soado, não em um clarim, mas em eventos globais que mudam o curso da história. Guerras, pragas, desastres, sinais, presságios. Mas se esses sons já estão entre nós, então uma pergunta mais inquietante surge: será que os anjos já estão começando a influenciar o nosso mundo? E é isso que nos leva ao próximo ponto: as marcas no tempo presente. Alguns dizem que as sombras que se movem antes mesmo de o cárcere ser quebrado, como se as correntes que seguram os anjos estivessem enfraquecendo, como se rachaduras invisíveis começassem a se formar, guerras que surgem do nada, fomes que se espalham, pestes desconhecidas, um caos que se infiltra, gota a gota, no tecido da civilização. Coincidência? Ou seriam os primeiros ecos da influência desses seres? Muitos estudiosos e místicos sugerem que, mesmo aprisionados, sua presença contamina, que seu ódio, acumulado por milênios, vaza pelas frestas de sua prisão, influenciando pensamentos, corações e nações inteiras. Mas o que aconteceria no dia em que essas correntes finalmente se rompessem? Há uma pista, uma profecia esquecida, que não fala apenas das trombetas, mas de algo ainda mais visível, algo que todos podem ver. E é exatamente isso que nos leva ao próximo e último ponto. Quando o rio secar, entre as palavras esquecidas do Apocalipse, um detalhe chama a atenção. Não se fala apenas de anjos ou de trombetas, mas de um sinal ainda mais físico, mais visível, mais real. O grande rio Eufrates secará. Imagine isso: um rio que por milênios foi o sustento de nações, suas águas, agora em retirada, seu leito, revelando segredos que por eras permaneceram escondidos. Seria apenas um fenômeno natural, ou um prenúncio de que o tempo está se esgotando? Hoje, não é segredo para ninguém, o Eufrates vem diminuindo. Represas, mudanças climáticas, disputas por água. Mas e se, por trás de tudo isso, houver uma mão invisível, uma profecia em marcha? Porque quando suas águas cessarem, quando o leito estiver seco, nada mais impedirá que os selos se rompam. E nesse dia, o que será do mundo? Quem estará preparado para o que virá à tona? Mas isso é uma história que ainda está para ser contada. Como você viu, as águas do Eufrates escondem muito mais do que aparentam. Entre trombetas, anjos caídos e profecias esquecidas, o que está por vir ainda permanece um grande mistério. E talvez os primeiros sinais já estejam diante dos nossos olhos. Mas me diga, e você? Acredita que esses anjos realmente existem? Acha que o tempo da sua libertação está próximo? Quero muito saber a sua opinião, então já deixa seu comentário aqui embaixo. E se você achou este conteúdo importante, não guarde só para você, curta o vídeo e compartilhe com mais pessoas. Assim, mais gente vai poder refletir sobre esses mistérios. E você ainda me ajuda a continuar trazendo histórias como esta para o canal. Nos vemos no próximo vídeo, porque os segredos da Bíblia ainda não terminaram.